Olá, seja muito bem-vindo à nossa oitava aula nos Fundamentos do Reino de Deus. Sou o pastor Arno Hendricks, pastor da Comunhão Cristã Shalom. Tenho o prazer de acompanhar você nessas aulas sobre os fundamentos do reino e eu espero que você tenha sido edificado nessas 7 primeiras aulas e entendo que será certamente também nessa oitava aula. Então, nós temos sido abençoados e temos sido fortalecidos pela palavra de Deus, e o nosso versículo-chave: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Como temos falado, o reino de Deus é feito de mistérios e hoje nós vamos trabalhar mais um desses mistérios para as nossas vidas. E como eu tenho dito, esses mistérios eles só se tornam realidade na prática, você experimentando, você se lançando a essa dinâmica de praticar o que está aprendendo, né? Então, falamos na aula passada sobre ouvir a voz de Deus. Se você não praticar as 4 chaves, elas vão ficar com uma mera teoria ali na sua prateleira. Ou se você decide, vou praticar esse negócio, vou aprender isso aqui. E todas as coisas nós podemos aprender, inclusive a ouvir a voz de Deus, né? E a falar, a gente aprende a falar, ouvir também precisa ser aprendido. O ouvir não é algo natural, né, para o ser humano. Muito bem, então nós temos aí os 14 temas dos fundamentos do reino de Deus e hoje nós vamos falar sobre o 8º, a linguagem do Espírito. E particularmente para mim essa é uma matéria que sempre me agradou muito porque eu levei uns 6 meses para aprender essa lição. Quer dizer, aprender a começar a falar em línguas. Depois eu aprendi o que era o significado, o valor. E eu vou trabalhar com você aqui 10 privilégios ou 10 frutos do falar em línguas na sua vida. E eu não encontrei nenhum estudo que seja tão completo como esse aqui que eu vou compartilhar com você. Nós temos livros bons sobre o assunto, como o Luciano Subirá, ele escreveu um livro especial sobre isso. E aqui eu quero lhe dar um resumo desses 10 princípios chaves, né, os 10 privilégios, os frutos do falar em línguas na sua vida. Pessoalmente, não entendo por que algumas pessoas ainda resistem e não se rendem, não buscam, né, o que Deus tem separado e preparado para elas. Mas cada um tem a sua liberdade, ninguém é obrigado a falar em línguas, né? Ninguém é obrigado a usar a linguagem do Espírito. Então, mas é uma ferramenta poderosa para lhe afiar muito mais no seu espírito, né? Então há um crescimento espiritual assim significativo quando nós falamos em línguas e você vai ver nessas 10 qualificações que nós temos aí nas Escrituras. Muito bem, o versículo-chave que eu quero compartilhar contigo é esse aqui de 1 Coríntios 14:2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que a ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, quando falamos em línguas, nosso espírito está falando em mistérios com Deus. E o propósito dessa aula é aprender a se comunicar com Deus por meio do espírito e entender por que isso é importante em nossa caminhada, né? Eu espero que você se deixe convencer pelo Espírito Santo da beleza e da riqueza que há quando você se dispõe a falar em línguas. Muito bem, revisando o que nós vimos até aqui, nascemos do Espírito Santo, né? Ele que nos faz nascer de novo, ele nos faz filhos de Deus. Aí é ele que nos batiza, nos envolve, capacita, né, a viver a vida cristã. A gente precisa aprender a caminhar com ele, né? Andar segundo o Espírito e não andar segundo a carne. E no caminhar com ele vamos aprender que essa caminhada ela acontece pela fé, confiança nele, né? E precisamos cada vez encher-nos mais dele. Aparentemente, quando a Bíblia diz enchei-vos, quer dizer, é possível você se esvaziar dele, né? Então, queremos nos encher do Espírito. As Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo, né, sopradas por ele, e elas são chaves para que a gente possa
caminhar com Ele, entender, Ele nos dá entendimento nas próprias Escrituras, Ele nos capacita a ouvir a voz do nosso Senhor Jesus, e aí nós aprendemos as 4 chaves. E hoje, então, vamos falar sobre o falar em línguas, os seus benefícios, e quem sabe você tendo sede no coração e desejo, no final dessa aula você pode terminar essa aula falando em línguas, seria muito show. Mas aqui por intermédio do vídeo, sim, por que não? Todas as coisas são possíveis ao que crê. E se você quiser, você hoje sai dessa aula falando em línguas. Muito bem, o que nós precisamos entender? Que Deus ele é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito e a sua comunicação conosco é pelo Espírito. Então, o Espírito fala com o Espírito. E como é que acontece essa comunicação? Já na aula passada nós vimos, né, ele nos inspira pelas imagens, ele nos inspira pelo falar espontâneo, pelo fluir dos pensamentos, das palavras dele em nosso coração. E hoje nós vamos ver que o falar em línguas, ela é um facilitador, ele que nos ajuda a falar em línguas de uma forma tremenda. A palavra de Deus também diz lá em 1 Coríntios 2 que o homem natural ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura. E não pode entender mesmo, porque eles se discernem espiritualmente. As coisas de Deus, então você discerne elas espiritualmente. E você não raciocina sobre elas no entendimento humano, no entendimento raciocínio do ser humano. Acontece por intermédio do discernimento. Você discerne, né? Você vai percebendo, opa, isso aqui é Deus falando, e o falar em línguas, ele é a ferramenta que viabiliza, facilita essa dinâmica para que você ouça a vontade de Deus. Mais um versículo aqui de 1 Coríntios 14, 2, nós nos comunicamos com o Senhor em seu nível, de espírito para espírito. Em espírito fala mistérios. Então há um segredo muito legal nisso, né? Veja aí mais um texto. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, como se convém orar, né? Mas o mesmo Espírito intercede por nós de maneira com gemidos inexprimíveis. Às vezes eu já percebi pessoas quando oram em línguas que são como que gemidos inexprimíveis, são expressões profundas do coração, né? E você fala em línguas e você expressa e isso lhe auxilia na oração, né? Inclusive, acho que nem está aqui num dos pontos aí, mas quem ora em línguas ora bem. O Espírito Santo nos alinha, né, na oração quando nós oramos em línguas. O interessante é que quando eu me preparar para falar com o presidente da República, o presidente da República ele tem um conhecimento muito superior ao que eu tenho sobre a nação brasileira, em termos de segurança, em termos de planejamentos estratégicos, em tudo que acontece no Brasil. Eu conheço aqui o meu bairro, mal e mal, né? Mas o presidente ele conhece, eu deveria de conhecer o Brasil todo, né? E se eu vou falar com o Criador dos céus e da terra, aquele que criou os nossos olhos, que criou o nosso corpo, os seres humanos, anos e décadas estudam o ser humano, o corpo do ser humano, o cérebro do ser humano e não conseguem entender. E agora eu vou falar com aquele que criou. Então, o seu nível de conhecimento é tão superior ao meu que ele vem ao meu encontro para me ajudar em minha limitação de conhecimento sobre a vida. Então, o Espírito Santo ele vem ao meu encontro e eu falar em línguas me ajuda a alcançar esse nível de poder me comunicar com Deus. Então, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos da graça dele para que ele nos capacite a perceber o que Deus está falando. Deus, ele desce quase que assim por dizer, no nosso nível, para falar conosco no nosso nível. Eu falar em línguas, como que é essa comunicação, essa interação que nós podemos ter com ele. E eu fico muito entusiasmado quando falo sobre isso, porque é uma bênção de Deus
que Ele nos tem dado e a revelação das Escrituras, do coração de Deus vem para nós, né? Veja esse outro texto aqui que fala lá em 1 Coríntios 2, nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, que se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, quando nós falamos em línguas, nós falamos os mistérios, a sabedoria de Deus. Aquilo que a mente humana, os sábios desse mundo, os PhDs, os doutores, não conseguem alcançar com toda a sua filosofia. O Espírito Santo fala na simplicidade dele conosco por intermédio do falar em línguas. Muito bem, vamos aos 10 propósitos do falar em línguas. Até eu não mencionei aqui, acho que nem está mencionado no estudo, e já vi que poderíamos acrescentar isso. Quando que começou a falar em línguas? Você encontra a primeira vez isso acontecendo em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado, veio com poder sobre os discípulos, sobre a cabeça de cada um veio uma chama, né? Uma chama do quê? De língua de fogo. Né? E você vai ler lá em Atos 2,14, que eles começaram a falar e o Espírito Santo lhe dava essa dinâmica de falar. Então é interessante você observar ali a maneira, as pessoas começaram a falar e o Espírito Santo lhe dava a linguagem. Então, falar em línguas é uma parceria. Você participa no processo e o Espírito Santo lhe dá os sons, né? Mas você precisa falar o A, o B, o pronunciar o som, e ele vai colocar a linguagem no seu coração. Aí é um mistério isso, eu não sei como isso funciona, mas sei que é assim. E em Atos 2, versículo 4, então nós temos essa experiência do espiritual, da língua de fogo, tocar a língua do ser humano, e ele começar então a falar em línguas. E eu às vezes até comparo com Gênesis 11, que quando houve a confusão das línguas, né? E aí em Atos 2, todas as pessoas, elas entenderam que estava falando na sua própria língua. Houve um milagre maior ainda, né? Falar em línguas e as pessoas entenderam o que estava falando. Essa é uma das características que também pode acontecer no falar em línguas, mas a gente não vai entrar nesse assunto hoje. Queria falar com você sobre os propósitos. Muito bem, vamos lá. O primeiro propósito e o principal propósito é a intimidade. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Assim como a esposa e seu esposo, à medida que amadurecem, sabem como o outro pensa, eles chegam a ter uma comunicação íntima. E o falar em línguas viabiliza essa intimidade com Deus. O segundo propósito, a vida de Deus, ela flui em nós, ou por nosso intermédio. Né? João 7 fala aqui, quem crer em mim, Jesus diz, né? Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quer dizer, há um fluir de vida no nosso interior quando o Espírito Santo fala por nosso intermédio. E é interessante que esse fluir das águas, a água muitas vezes é comparado a palavras, né? E você vai experimentar essas palavras fluindo no seu interior e como que a palavra hebraica que diz lá, há um borbulhar do seu interior, né? Essas palavras elas vão borbulhando e elas vão se manifestando aí no seu interior, que nem uma água com gás, né? As bolinhas vão subindo e as palavras de Deus elas vão subindo, né? E nós vamos falando, vão borbulhando no nosso interior e nos abrem para esse fluir de Deus em nossas vidas. O terceiro propósito é abrir o coração para a revelação. E isso aqui é muito interessante porque a Bíblia diz assim, pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Essa palavra mistérios, ela é muito interessante porque não é algo misterioso, no sentido assim de alguma coisa que está escondida, mas mistério significa
o que está fora do alcance do nosso entendimento natural. O que está fora do alcance do nosso entendimento natural. Nós precisamos de uma ajuda exterior para alcançar esse conhecimento. Então, enquanto você fala em línguas, os mistérios lhes são revelados em seu espírito e você começa a conhecer e ver a vida com o entendimento de Deus. Isso nós chamamos de revelação. Então, quanto mais você falar em línguas, os pensamentos, como que assim dizer, vão subindo à sua mente e você vai entendendo. Às vezes, quando eu chego num texto bíblico e eu não sei o que ele quer dizer, eu tenho dúvidas, algumas coisas, eu passo um tempo orando em línguas. E plop, vem pensamentos, vem ideias, pensamentos espontâneos, intuitivos. E aí eu vou pesquisar, vou atrás desses pensamentos. E aí você percebe o guiar de Deus nas Escrituras, lhe ensinando os caminhos, os pensamentos de Deus. É muito precioso abrir o coração. Então, com isso nós chegamos ao quarto propósito, né, a fonte de revelação divina. Né? A Bíblia diz assim lá em 1 Coríntios 14, que fala bastante sobre o falar em línguas, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Então, eu preciso pedir a Deus para a revelação. Isso é intencional. O falar em línguas, ele é intencional, ele não é involuntário, né? Se você não quiser, não vai falar. Ele é voluntário. Então, eu participo no processo, eu começo a falar, e o que acontece, quando eu falo, eu posso pedir, Espírito Santo, me dá o entendimento do que eu estou falando. E você vai ver que a interpretação, ela é uma interpretação, ela não é uma tradução. Aí há uma diferença, porque a interpretação lhe dá o sentido do que está sendo dito, não lhe dá o palavra por palavra, né? E quando acontece a interpretação, muitas vezes vem muito mais pensamentos, muito mais palavras do que o que foi dito em línguas. E as pessoas dizem, puxa, mas falou tão pouco em línguas e veio tanta. A interpretação, às vezes, vem o processo de buscar explicar o que estava se falando. Então, é importante perceber essa dinâmica. E eu preciso orar para que eu possa interpretar. Né? Próximo, quinto princípio. Edificar a si mesmo. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, enquanto você ora em espírito, o que acontece? Você entra num processo de construção, de edificação. Há um passo a passo, né? Você vai promovendo o crescimento do seu espírito, do seu coração. Então, o seu coração vai ficar mais forte, você vai ficando cada vez mais seguro do que Deus está falando. E aqui houve uma experiência pessoal minha que eu comecei a falar línguas e comecei a ficar em dúvida sobre o falar em línguas. É de Deus, não é de Deus? Tinha pessoas ao meu redor que falavam, não, isso é maligno. E disse, eu pedi da parte de Deus, o Espírito Santo, ele me deu um espírito maligno. E eu comecei a conversar com Deus sobre isso, e uma das perguntas que Deus me deu, assim, um pensamento espontâneo, foi uma pergunta assim, você percebeu o teu crescimento? Eu fiquei pensando, crescimento como assim? Me ensina. Você não está muito mais seguro na sua fé? Você era um rapaz muito inseguro. É verdade. Você não está um pouquinho mais expansivo, está conversando um pouquinho mais? É verdade, eu era uma pessoa muito tímida, medrosa. Ainda mais falar no vídeo. E Deus foi tirando isso de mim. E à medida que eu ia construindo e edificando meu espírito, meu coração, pelo falar em línguas. Então, o nosso espírito, quando nasce de novo, às vezes podemos comparar assim, ainda é um bebê. E ele precisa crescer. E o falar em línguas acelera, ajuda esse processo. É um nutriente significativo, né? Junto com a palavra de Deus, a fé, os outros assuntos que nós vimos, contribui com o nosso crescimento, com a nossa saúde espiritual. Muito bem. A palavra de Deus também diz assim, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo.
Então, nós recebemos uma porção de fé, né, da parte do Senhor Jesus. E esta fé, ela precisa crescer em nós pela palavra revelada e pela oração em línguas. Então, a oração em línguas coopera nesse processo junto com a palavra de Deus, a edificar a nossa fé santíssima. Há uma dinâmica abençoada aí, né, para que a gente possa crescer. Outra coisa, o falar em línguas também ajuda a edificar a igreja. Ele diz assim, no caso de alguém falar em línguas, quer dizer, em público, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, que haja quem interprete. Então, falar em línguas, ele pode ser usado no público, e às vezes as pessoas, a gente tem até essas duas dinâmicas, né? O falar em línguas pessoal para sua edificação pessoal e o falar em línguas para público. Esse pessoal, eu entendo, posso te mostrar isso nas escrituras, é para todos que querem, né? Não é obrigado, mas todos que querem. E o em público não é para todos. Aí ele se torna, você tem lá no final de 1 Coríntios 12, ele diz lá, falam todos em línguas? Não, nem todos falam em línguas em público, né? Nos servir uns aos outros. Mas quando é falado em público, é necessário que haja interpretação. Quando eu oro no particular, o que acontece? No particular, eu posso pedir pela interpretação. E quando eu vou falar em público, eu preciso interpretar. Ou eu, às vezes, interpreto eu mesmo, ou alguém interpreta na igreja. Mas quando a gente está começando com essas coisas, eu tenho percebido assim, que as pessoas não conhecem, elas ficam inseguras, né? Elas recebem a interpretação e não falam. A minha primeira experiência a falar em público, o pastor ele me orientou, venha falar no microfone. Eu, todo tímido, fui lá, falei. Né? Agradeci, entreguei a Deus e falei em línguas. E ele perguntou, alguém aqui entendeu? E ninguém se manifestou. Bom, então eu fiz o teste, o meu falar não é em público. Aí eu estava lá do lado, dali a pouco, no final do culto, veio uma moça e disse, você falou em língua, em inglês ali no púlpito? Eu disse, não, eu falei em línguas. Pois é, eu entendi que você estava falando em inglês, e você falou isso, isso, isso. Por que ela não falou em público? Ah, eu entendi, ele falou em inglês. A timidez das pessoas, o medo, o que os outros vão dizer, tantos impedimentos que a gente tem, e confusão, às vezes, da religiosidade, que a gente fica aquém e não pratica, né? Então, às vezes, eu interpreto eu mesmo publicamente para agilizar, né, o processo. Mas o ideal é que alguém outro, né, interprete, que a igreja esteja bem à vontade nessa dinâmica do falar em línguas para edificar a igreja. Muito bem, o 7º propósito. Descobrindo os propósitos de Deus. Então, diz o texto lá em Provérbios 20, 27, eu gosto desse texto, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. O que Deus tem colocado e separado para as nossas vidas são como águas profundas. E Ele depositou no seu coração o propósito dele. Como é que você vai descobrir o propósito que Deus colocou no seu coração? E a não ser que o Espírito Santo lhe revele. E o texto ali que nós lemos em Provérbios 20, ele diz que o espírito do homem é a lâmpada, ela traz luz. E quando você ora em línguas e edifica seu espírito, esse propósito que Deus já colocou no seu coração, ele começa a vir à tona. Então ele diz, o homem de inteligência sabe descobri-los. Como é que é a maneira inteligente espiritualmente falando? É o falar em línguas. É o permitir que o Espírito Santo fale os segredos e os mistérios que ele tem depositado aí na sua vida. Veja que coisa maravilhosa. Então, quando você ora em línguas, você vai perceber esses propósitos de Deus sendo revelados em sua vida. Um 8º propósito.
paz e descanso. Diz ali o texto de Isaías, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso, dá descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Quando falamos em línguas, o que acontece? O teu espírito, o teu coração entra em descanso. E quando você aceita essa dinâmica da parte de Deus na sua vida, você vai experimentar algo maravilhoso, que é o descanso de Deus. E eu falar em línguas e eu persistir nesse processo, quando você está no meio de uma batalha espiritual, não sabe o que fazer, ore em línguas. Fica ali um tempo orando em línguas. Não busque argumentar no mundo espiritual com a razão. Entre com a sua arma espiritual que você tem secreta, a sua arma secreta, né? Como o outro diz, o inimigo não contou com a minha astúcia. Eu falo em línguas e ele fica confuso porque ele não consegue discernir, é uma linguagem secreta que você tem com o seu Pai Celeste, e de repente ele vê que ele fica assombrado que vem o irromper dos anjos do Senhor trazendo livramento, e eles são desbaratinados, e o problema, Deus lhe dá uma solução, uma paz de espírito muito tremenda. Então, o falar em línguas é muito precioso. É uma arma que Deus dá para guardar o seu coração, para fortalecer o seu coração, para lhe dar paz e descanso na sua caminhada. Quer mais ainda? Veja que riqueza é o falar em línguas. O nono propósito traz maturidade do falar em línguas. Maturidade espiritual, desculpe. Veja aí Paulo, o testemunho de Paulo. Ele diz assim, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Como alguém disse, Paulo foi o que mais escreveu no Novo Testamento. Por quê? Porque ele era o que mais falava em línguas. Será? Eu creio que sim. Mas pode ser contestado. E assim como pessoas desenvolvem seus sentidos naturais, né? Por exemplo, o paladar, né? Quem é degustador, nós podemos desenvolver nossos sentidos espirituais. E você tem na apostila lá um anexo que fala dos sentidos espirituais que a Bíblia apresenta, né? E você pode ser treinado nisso, conforme a necessidade, né? Se você vê uma pessoa cega que não tem essa habilidade aqui de discernimento, mas ela percebe na leitura dos dedos, ela consegue discernir, né? Porque ela desenvolveu então uma habilidade, a percepção dela. E no mundo espiritual é assim, você pode assim crescer nesse entendimento. Eu não gosto de usar a palavra desenvolver, mas de crescer, de edificar esse seu discernimento, de crescer no discernimento espiritual. E eu falar em línguas é o que dá isso. Quanto mais mistérios de Deus lhe são revelados, mais você é edificado, mais o seu coração é forte, vibrante, e você pode avançar naquilo que Deus tem preparado para você. Então o testemunho de Paulo ele é muito forte. Outro texto ele diz assim, fala em outras línguas mais do que todos vós, né? No versículo anterior ele diz, dou graça a Deus porque fala em outras línguas mais do que todos vós. Então o falar em línguas ele é intencional, eu quero falar em línguas e eu quero interpretar o que falo, né? E quando Deus percebe isso no seu coração, Deus atende, Deus atende mesmo, e você pode ser tremendamente abençoado e tocado por parte de Deus. E o 10º propósito, o falar em línguas leva você a zelar pelos mistérios revelados, né? O texto lá em 1 Coríntios 4 diz assim, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros, ou seja, administradores dos mistérios de Deus. Deus vai revelando os mistérios e nós temos o zelo de discerni-los na presença de Deus e cuidar como ministrar. Usamos essas ferramentas e servimos as pessoas com essas ferramentas. Eu discerni, como nós já falamos na aula anterior, nós discernimos o que, o propósito, né? O quando, o tempo, e o como, o modo, o propósito, o tempo e o modo. Essas três coisas elas precisam estar aí presentes na nossa caminhada.
Então, o falar em línguas é algo muito rico, muito precioso da parte de Deus, que Deus tem separado para você. E finalizando, antes de concluir com esse texto do Senhor Jesus, ele disse assim para os seus discípulos: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Você pode experimentar os mistérios de Deus para a sua vida. Há um presente, um favor de Deus sobre a sua vida. E você assistindo essas aulas, eu espero que a fé no seu coração cresça e que você, se você ainda não fala, cresceu a tal ponto de dizer: eu quero falar em línguas, eu quero interpretar o falar em línguas. Uau! E se você tem esse desejo no coração, nós vamos orar daqui a pouco e você pode irromper no falar em línguas. Amém? Vamos concluir? Você pode edificar seu ser interior através da oração em línguas. Você tem aí 10 propósitos, né, desse falar em línguas. Segundo, há muito mais que ele deseja revelar a você. O que você tem hoje ainda não é nem 1% daquilo que ele tem para você. Terceiro, eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem. Então, o Espírito Santo é muito claro, né? Começa com falar em línguas e irrompe no profetizar. Às vezes até você vê isso acontecendo, né? As pessoas, antes de profetizar, elas oram em línguas, né? Se alinham no Espírito e aí começam a profetizar. E isso é um presente, um favor de Deus extraordinário aí para a sua e para a minha vida. Amém, meu irmão? Vamos falar em línguas? Você quer? Então, quero te convidar a uma dinâmica, um processo de você se entregar ao falar em línguas. Você vai perceber o favor de Deus aí na sua vida e o favor de Deus enche o seu coração. Ele pode dar vida, né, aos sepulcros. Estou escolhendo aqui uma música tranquila para abençoar a sua vida, mas eu vou deixar isso sem música mesmo, para você não dizer: foi a música. Mas a música podia ajudar, não tinha preparado essa dinâmica aqui. Mas eu tenho os 3 passos aqui que eu quero me dedicar com você nessa hora. Amém? Então, quero convidar, vamos agradecer a Deus. Obrigado, Deus, pela manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado por essa língua de fogo personalizada que está sobre a cabeça de cada um de nós. Quero celebrar e bendizer o teu nome, agradecer pelo falar em línguas como um dom que o Senhor dá e que o Senhor, por meio do qual o Senhor nos edifica de tantas formas, com tanta riqueza. Obrigado, Senhor. Continue agradecendo a Deus, agradeça que Ele quer abençoar a sua vida, agradeça que Ele quer lhe tocar profundamente, agradeça pelas riquezas que Ele tem separado e preparado para a sua vida, entregue a fraqueza, os medos, né, que possam estar aí, e aí simplesmente diga ao Senhor Jesus a sua decisão: Senhor, eu quero falar em línguas, eu quero romper nesse dom que o Senhor tem para a minha vida. E comece a agradecer, dizendo: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E você vai perceber que palavras de gratidão, de louvor começam a surgir no seu coração, que são distintas, além do agradecer. Vai agradecendo ao Senhor e comece a agradecer e falar o que lhe vem na sua boca. Rompa no falar em línguas. Pode andar seguro. Você está num ambiente seguro, de um homem que conhece a Deus e conhece o mover de Deus. Caminhe debaixo desse mover do Espírito Santo. O Senhor é contigo, Ele te guarda e fortalece. Não há ninguém como aquele que te ama. Rompa, seja livre, se entregue ao mover do Espírito Santo na sua vida. O Senhor, o seu Deus, é contigo. O Senhor é Deus zeloso, um Deus fiel. Ele é Deus, tem se revelado em Cristo Jesus e glorifica Cristo Jesus na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Continue a falar em línguas. Quanto mais se falar em línguas,
mais você vai romper na parte de Deus. É muito precioso o dom, o falar em línguas. E eu quero te convidar agora a um tempo de você ouvir de Deus o que Deus tem separado e preparado para você. Por gentileza, separe aí o seu caderno, a sua caneta e pergunte essas perguntas a Deus. Senhor, o que o Senhor espera de mim sobre o falar em línguas? Senhor, o que o Senhor quer operar em minha vida pelo falar em línguas? O que o Senhor tem separado para mim? Comece a ouvir da parte de Deus, separar esse tempo. Pega essas duas línguas, volte um pouquinho atrás, se necessário, copie, ou se tem no seu PDF essas perguntas, e ouça Deus. Perceba Deus falando com você. E você será surpreendido com o favor dele. Amém, queridos? Então, nós ficamos por aqui e vamos continuar a fundamentar os mistérios do Reino de Deus em nossos corações. E no próximo encontro nós vamos falar sobre como evangelizar, como falar do amor de Deus para as pessoas, que nós chamamos aí as 4 leis espirituais.